Olhe para si mesmo agora, não para a imagem refletida no espelho, mas para quem você sente que é quando encosta a cabeça no travesseiro à noite. Existe um silêncio ensurdecedor que grita dentro de você, não existe? Uma sensação de que, apesar de todo o esforço, de todo o suor, de todas as horas dedicadas a tentar fazer a vida funcionar, algo invisível puxa você para trás. Você acorda com determinação, promete que hoje será diferente, que não vai se deixar abalar pelas provocações no trabalho, que não vai procrastinar aquele projeto importante, que vai ser paciente com sua família. Mas, antes que o dia termine, você se vê exausto, drenado, derrotado pelas mesmas velhas batalhas. A pergunta que não quer calar, e que talvez você tenha medo de responder em voz alta é: contra quem você está lutando de verdade? Vamos ser brutalmente honestos aqui. A vida é difícil. O cenário lá fora é caótico. Temos chefes que parecem não entender o valor do nosso tempo, clientes que sugam nossa energia, contas que chegam com uma pontualidade cruel e um mundo que parece girar mais rápido do que somos capazes de acompanhar. É natural culpar essas circunstâncias. É quase um reflexo de sobrevivência apontar o dedo para o trânsito, para a economia, para o vizinho, para o cônjuge ou para a falta de oportunidades. Mas, preste muita atenção. Essa é a primeira armadilha. A guerra real, a única que tem o poder de destruir ou elevar a sua existência, não está acontecendo nas ruas ou nos escritórios. Ela está acontecendo agora, nesse exato segundo, dentro da sua caixa craniana. Você já sentiu aquela angústia no peito sem motivo aparente? Aquela voz sussurrada que diz: você não vai conseguir, é arriscado demais, ou deixe para amanhã. Napoleão Hill, um dos maiores estudiosos da mente humana e do sucesso, dedicou a vida a entender por que a maioria das pessoas fracassa enquanto uma minoria prospera. Em seus momentos de maior lucidez, ele descreveu um conceito aterrorizante e libertador: o diabo. Mas acalme-se, ele não estava falando de uma figura religiosa, de chifres e tridente, que espera por você no inferno. Hill falava de uma força muito mais perigosa, porque ela é íntima, ela é silenciosa. Ele falava do diabo como uma metáfora para a parte negativa da sua própria mente. É a personificação do medo, da dúvida, da procrastinação e, acima de tudo, da alienação. Esse inimigo interno conhece todos os seus segredos. Ele sabe exatamente qual botão apertar para fazer você explodir de raiva e perder a razão. Ele sabe qual lembrança dolorosa do passado trazer à tona para fazer você se sentir pequeno e incapaz no presente. Ele é o arquiteto da sua zona de conforto. Quando você pensa em dar um passo ousado, em mudar de carreira, em começar aquele empreendimento ou simplesmente em mudar um hábito nocivo, é esse inimigo que injeta uma dose letal de "e se der errado?" nas suas veias. Ele se alimenta da sua inércia. Ele cresce cada vez que você diz sim para algo que queria dizer não. E cada vez que você desiste de um sonho porque ele pareceu difícil demais. A dor que você sente hoje, essa frustração de estar rodando em círculos, não é culpa do mundo. É o resultado de ter dado ouvidos a esse inimigo por tempo demais. Pense nas vezes em que você sabia exatamente o que precisava ser feito. A solução estava clara, o caminho estava iluminado, mas você parou, você congelou. Uma névoa mental tomou conta e você optou pelo caminho mais fácil, pelo prazer imediato, pela distração nas redes sociais, pela comida em excesso, pela reclamação vazia. Isso é a guerra. E até agora, sinto lhe dizer, você tem perdido muitas batalhas. Não porque você é fraco, mas porque você não sabia que estava em guerra. Você achava que era apenas o jeito que a vida é, mas não é. O segredo que poucos contam é que esse estado de sofrimento contínuo, onde cada dia parece uma luta para simplesmente sobreviver emocionalmente, é um hábito. Hill chamava isso de ritmo hipnótico. Imagine que sua mente é como um disco de vinil. Se você repete os mesmos pensamentos de derrota, medo e escassez todos os dias, a agulha cava um sulco profundo nesse disco. Depois de um tempo, a música toca sozinha. Você não precisa mais fazer esforço para se sentir mal. Acontece automaticamente. Você se viciou na própria dor. Viciou-se na química do estresse e da ansiedade que seu corpo produz quando esse inimigo interno assume o comando. É por isso que é tão difícil mudar. Você não está lutando apenas contra uma decisão. Você está lutando contra a biologia que você mesmo criou ao longo de anos, ouvindo a voz errada. E esse inimigo é astuto. Ele se disfarça de prudência. Ele diz: não faça isso, é para te proteger. Ele se disfarça de justiça. Você tem o direito de ficar com raiva. Olha o que fizeram com você. Ele valida suas desculpas.
Ele passa a mão na sua cabeça enquanto você afunda na areia movediça da mediocridade. Ele faz você acreditar que a culpa do seu fracasso é do governo, da sua criação, da falta de dinheiro. E enquanto você aponta para fora, ele ri lá dentro, pois enquanto você não assumir a responsabilidade, ele continua no trono. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: você não está sozinho nessa trincheira. Todos nós, sem exceção, enfrentamos essa sombra. A diferença entre quem vence e quem é derrotado não é a ausência desse inimigo, mas a estratégia usada para combatê-lo. A dor que você sente agora é, na verdade, um sinal. É a sua essência, a sua alma, o seu eu superior, gritando para ser ouvido, batendo nas grades dessa prisão mental que foi construída tijolo por tijolo, com medos e dúvidas. Se você está sentindo esse incômodo, esse aperto no peito ao ouvir essas palavras, é porque uma parte de você sabe que nasceu para mais. Sabe que existe uma versão sua, logo ali, do outro lado do medo, que é forte, imparável e serena. Se você está cansado de perder para si mesmo, se você sente que chegou a hora de dar um basta nessa autossabotagem e quer retomar o controle da sua mente, deixe o seu like agora. O like não é para mim. É um compromisso público que você assume consigo mesmo de que está pronto para confrontar esse inimigo. É o primeiro passo para dizer: eu estou aqui e eu vou lutar. Agora, precisamos entender como esse mecanismo funciona para poder desmontá-lo. Napoleão Hill identificou que a arma principal desse inimigo interno é a alienação. O que é alienar-se? É viver sem propósito definido, é deixar a vida te levar, é acordar e reagir ao mundo em vez de agir sobre ele. O alienado é aquele que aceita qualquer pensamento que cai na sua mente como se fosse verdade. Se vem um pensamento de tristeza, ele fica triste. Se vem um pensamento de raiva, ele briga. Ele é uma folha seca ao vento, sem direção, sem controle, sendo jogada de um lado para o outro pelas circunstâncias. A maioria das pessoas, e Hill estimava que 98% da população, está presa nessa alienação. Elas não pensam por si mesmas. Elas pensam o que a mídia, os vizinhos ou o medo dizem para elas pensarem. Elas trabalham em empregos que odeiam para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas de quem não gostam. Tudo isso enquanto sentem um vazio devorador por dentro. Esse vazio é o espaço onde o inimigo habita. Quanto menos propósito definido você tem, mais espaço o medo ocupa. A mente não suporta vácuo. Se você não plantar flores no jardim da sua mente, ervas daninhas crescerão automaticamente. Você não precisa fazer esforço para ser negativo. A negatividade é a erva daninha da alma. Para ser positivo, focado e próspero, você precisa cultivar, precisa arrancar o mal pela raiz, precisa sujar as mãos na terra da sua própria psique. A chave para começar a virar esse jogo está na observação. Você precisa se tornar um observador dos seus próprios pensamentos e não mais um escravo deles. Quando aquela vontade de desistir bater, quando a raiva subir porque alguém te fechou no trânsito ou te respondeu mal, você precisa parar. Há um milésimo de segundo entre o estímulo, o que acontece, e a sua resposta, o que você faz. É nesse minúsculo espaço de tempo que reside a sua liberdade. O inimigo quer que você reaja no piloto automático. Ele quer que você grite, que você se encolha, que você chore de desespero. Mas você, a partir de hoje, vai começar a hackear esse sistema. Você precisa entender que você não é os seus pensamentos. Você é a consciência que observa os pensamentos. Parece confuso? Pense assim. Se você pode ouvir uma voz na sua cabeça dizendo "você é um fracasso", quem é que está ouvindo? Existe a voz e existe você. Essa separação é o início da morte do seu inimigo. Ele só tem poder enquanto você acreditar que ele é você. No momento em que você o aponta e diz "isso é apenas medo, isso não sou eu", ele começa a encolher. Mas não se iluda, ele vai contra-atacar. Quando você decide mudar, quando decide começar a academia, ler aquele livro, focar no trabalho, o inimigo vai usar a sua biologia contra você. Ele vai te dar sono, vai te dar fome fora de hora, vai criar dores psicossomáticas. Ele vai fazer sua mente lembrar de todas as vezes que você tentou e falhou. Ele vai sussurrar: "Para que tentar? Vai ser inútil de novo." É aqui que a maioria desiste. É aqui que o ritmo hipnótico puxa a pessoa de volta para a lama. Mas é exatamente aqui que você precisa ser mais inteligente. Você precisa de armas novas. Precisa de uma estratégia de guerra mental que Napoleão Hill mapeou e que grandes líderes da história usaram, conscientemente ou não, para dobrar a realidade à sua vontade.
Não estamos falando de pensamento positivo bobo, de ficar repetindo frases na frente do espelho sem sentir nada. Estamos falando de transmutação mental, de pegar a energia do medo, da raiva e da dor sexual ou emocional e canalizá-la para a ação construtiva. O inimigo usa sua energia contra você. A estratégia é roubar essa energia de volta. Imagine se toda a energia que você gasta se preocupando com o futuro fosse usada para construir esse futuro. Imagine se toda a raiva que você sente das injustiças fosse convertida em combustível para o seu sucesso, para provar que eles estavam errados. Isso é possível, mas exige que você pare de ser uma vítima. Vítimas não vencem guerras. Vítimas são baixas de guerra. E você, meu amigo, minha amiga, nasceu para ser o general da sua vida. Agora que você identificou o inimigo e entendeu que ele opera nas sombras da sua própria inconsciência, precisamos aprofundar na arma mais letal que ele utiliza contra você. Napoleon Hill a chamava de ritmo hipnótico. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas sente os efeitos dele todos os dias na sua pele, no seu bolso e nos seus relacionamentos. O ritmo hipnótico é uma lei natural, tão real quanto a gravidade. A natureza utiliza esse ritmo para tornar permanentes os hábitos de qualquer ser vivo. É por isso que uma árvore cresce sempre da mesma forma. É por isso que as estações do ano se repetem. A natureza detesta o caos, então ela organiza tudo em padrões repetitivos. E aqui está o perigo mortal. Se a sua mente está cheia de medos, de procrastinação e de pensamentos de escassez, a natureza diz: ok, esse é o padrão dessa pessoa. E então, o ritmo hipnótico entra em ação para solidificar esse comportamento. É como cimento fresco. No começo você pode moldá-lo, pode mudar a forma. Mas se você deixar o tempo passar sem intervir, o cimento endurece. O que era apenas um "hoje eu não vou fazer" se transforma em "eu nunca consigo terminar nada". O que era um "estou sem dinheiro este mês" se cristaliza em uma vida inteira de pobreza e dívidas. O inimigo não precisa ficar te atacando o tempo todo. Ele apenas planta a semente negativa e deixa o ritmo hipnótico fazer o trabalho pesado de transformar essa semente em uma floresta densa e escura, da qual você não consegue sair. Você já percebeu como é difícil mudar, mesmo quando você quer muito? Você diz: vou começar a dieta, vou estudar, vou ser mais calmo. Você aguenta 2, 3 dias, talvez uma semana, mas logo, uma força invisível te puxa de volta para o comportamento antigo. Você se sente um fracassado, sente vergonha, mas eu quero te acolher agora. Isso não acontece porque você não tem caráter. Acontece porque você está lutando contra uma lei da natureza que está rodando no piloto automático. Você está tentando quebrar concreto com as unhas. Para vencer o ritmo hipnótico, não basta força de vontade. Você precisa de um choque de realidade, de uma quebra de padrão violenta e consciente. Preste atenção, pois isso muda tudo. O diabo, essa metáfora para o mal, treme diante de uma única coisa: uma pessoa que pensa. E pensar não é apenas ter pensamentos aleatórios. A maioria das pessoas não pensa. Elas apenas têm preconceitos e reciclam opiniões alheias. Pensar de verdade exige esforço. Exige questionar: por que eu estou fazendo isso? Esse hábito está me levando para onde eu quero ou está me afastando? O alienado odeia fazer essas perguntas porque a resposta dói. A resposta exige mudança. E o inimigo ama o conforto, mesmo que seja um conforto miserável. Ele prefere que você fique no emprego que odeia, no relacionamento tóxico, na saúde precária, porque isso é conhecido. O desconhecido, o sucesso, a liberdade, exigem responsabilidade, e o inimigo morre de medo da responsabilidade. É aqui que a dor entra como sua aliada. Muitas vezes, a vida precisa nos quebrar para que possamos nos reconstruir. Napoleon Hill dizia que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Leia isso de novo na sua mente. Aquele momento horrível que você viveu, aquela falência, aquele término, aquela humilhação, não foram punições. Foram tentativas desesperadas da sua alma de quebrar o ritmo hipnótico. A dor é o martelo que tenta quebrar o cimento. Mas se você se vitimiza, se você apenas chora e pergunta "por que eu?", você perde a semente do benefício. Você fica apenas com a dor e descarta o crescimento. Você precisa parar de desperdiçar o seu sofrimento. Use-o. Transforme essa angústia em indignação. A indignação é uma energia poderosa. Diga para si mesmo: eu me recuso a viver mais um dia como escravo dos meus próprios medos. Você precisa declarar guerra contra a mediocridade que se instalou na sua vida.
Não aceite mais o mais ou menos. O inimigo quer que você seja morno, mas a vida recompensa os quentes, os intensos, os decididos. Quero que você faça um pacto comigo e com você mesmo agora. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já despertou. O ritmo hipnótico está começando a rachar apenas por você estar ouvindo essas verdades. Vamos selar esse compromisso. Vá nos comentários agora e escreva a seguinte frase: Eu sou o mestre do meu destino. Ao escrever isso, você materializa a sua intenção. Você tira o desejo do mundo das ideias e o coloca no mundo físico. Comente agora. Declare para o universo e para esse inimigo interno que a festa acabou, que a partir de hoje, quem manda nessa casa é você. O antídoto para a alienação e para o ritmo hipnótico negativo é o que Hill chamava de definição de propósito. O inimigo consegue derrubar qualquer um que não sabe para onde está indo. Se você não tem um alvo, qualquer vento serve, e geralmente o vento sopra para o abismo. Mas quando você define exatamente o que quer, não, eu quero ter mais dinheiro, mas eu quero ganhar X até o dia Y fazendo Z, você cria um laser mental. O medo se dissipa na presença de um propósito claro. O diabo não consegue tocar em uma mente focada porque o foco ocupa todo o espaço. Não sobra lugar para a dúvida quando você está obcecado pela sua missão. Mas cuidado, o segredo que ninguém te conta é que o propósito não precisa ser grandioso no começo. Você não precisa querer salvar o mundo amanhã. O seu propósito pode ser: vou dominar a minha saúde nos próximos 30 dias. Ou, vou ler uma página por dia sem falhar. Quando você define um propósito e o cumpre, você começa a criar um novo ritmo hipnótico, agora positivo. Você começa a usar a lei da natureza a seu favor. O sucesso também se torna um hábito. A vitória vicia, a autoconfiança cresce, e aquele inimigo interno começa a ficar pequeno. A voz dele se torna um sussurro irrelevante diante do rugido das suas conquistas diárias. No entanto, há uma armadilha sutil que pega muita gente inteligente. É o medo da crítica. O inimigo interno adora usar as outras pessoas como porta-vozes. Quando você começar a mudar, a sair do ritmo hipnótico da manada, as pessoas ao seu redor vão se incomodar. Elas vão dizer que você ficou obcecado, arrogante ou que esqueceu as origens. Entenda isso com o coração aberto. Elas não estão falando de você. Elas estão falando da frustração delas. A sua luz incomoda os olhos de quem se acostumou com a escuridão. O diabo usa amigos e familiares para te puxar de volta para a alienação. Volte para cá. Fique seguro na mediocridade conosco. Você precisa ter a coragem de desagradar. A liberdade tem um preço, e o preço é muitas vezes a solidão temporária. Mas é na solidão que você encontra o seu outro eu. Napoleão Hill descreve o encontro com o outro eu como o momento em que você acessa uma inteligência infinita, uma sabedoria que não vem dos livros, mas da intuição pura. Esse outro eu não conhece o medo. Ele não conhece a impossibilidade. Ele só aparece quando você provou, através da persistência e da fé inabalável, que não vai desistir. Enquanto você for um alienado que desiste no primeiro obstáculo, você só terá contato com o seu eu sombra. Para conhecer sua versão divina, sua versão potente, você precisa atravessar o deserto das críticas e da dúvida sem olhar para trás. A guerra da sua mente é, no fundo, uma guerra de território. Existem dois ocupantes lutando pelo trono, o medo e a fé. Eles não podem coexistir. Se o medo está sentado no trono, a fé espera do lado de fora. Se a fé senta, o medo foge. E a fé aqui não é apenas religiosa, é a certeza absoluta de que você é capaz de realizar o que deseja, antes mesmo de ver o resultado. É acreditar no seu potencial mais do que no seu histórico. O seu passado é um arquivo morto. O inimigo adora reabrir esse arquivo e esfregar seus erros na sua cara. Lembra de 2015? Lembra daquele erro? A sua resposta deve ser: eu lembro, aprendi e agora sou outra pessoa. Aquele arquivo está fechado. Você está prestes a receber as ferramentas práticas para blindar sua mente. Até agora, falamos do diagnóstico e da atitude. Mas como no dia a dia, na segunda-feira de manhã, quando o despertador toca e o desânimo bate, você vence essa batalha? Como enganar o diabo no próprio jogo dele? Existe uma técnica, uma forma de operar o seu cérebro que inverte a polaridade do fracasso para o sucesso instantaneamente. É algo que exige prática, mas que, uma vez dominado, torna você imparável. Prepare-se, porque o que vem a seguir é o manual de instruções que deveria ter vindo com a sua mente quando você nasceu. Vamos direto ao ponto nevrálgico da questão. Você já entendeu o que é o inimigo e como o ritmo hipnótico trabalha contra você?
Mas existe um campo de batalha onde você perde a guerra quase todos os dias sem perceber. E é aqui que precisamos atuar com cirurgia de precisão: o seu ambiente. Napoleão Hill foi categórico ao afirmar que o ambiente é mais forte que a força de vontade. Você pode ser a pessoa mais determinada do mundo, mas se você estiver imerso em um ambiente tóxico, cercado de pessoas que flutuam na vida sem propósito, a sua chama vai se apagar. É física pura. Tente manter uma fogueira acesa no fundo do mar. Não importa a qualidade da madeira, a água vai vencer. O diabo utiliza as pessoas ao seu redor como agentes de contaminação. Analise friamente. Com quem você conversa diariamente? Sobre o que vocês falam? Se 90% das suas conversas giram em torno de problemas, fofocas, crises, doenças ou reclamações sobre o trabalho, sinto lhe dizer, mas você está bebendo veneno em doses homeopáticas. E o pior, você chama isso de socialização. O inimigo faz você acreditar que se afastar dessas influências é arrogância, é falta de humildade. Ele usa a culpa para manter você acorrentado a pessoas que não estão indo para lugar nenhum. Preste atenção, porque isso pode doer, mas é a dor que cura. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se você anda com 5 falidos emocionais, você será o 6º. Se você anda com 5 pessoas que vivem com medo, você será a 6ª. A sua mente absorve por osmose os hábitos, os medos e as limitações de quem está próximo. O inimigo adora quando você tenta salvar todo mundo. Ele sussurra: não os abandone, eles precisam de você. E enquanto você gasta sua energia vital tentando levantar quem não quer se levantar, você afunda junto. A regra de ouro para vencer a guerra mental é: proteja a porta da sua mente com ferocidade. Você não deixaria alguém entrar na sua casa e jogar lixo no meio da sala, deixaria? Então por que você deixa as pessoas jogarem lixo emocional dentro da sua cabeça? Mas a mudança de ambiente não é apenas física, ela é, acima de tudo, mental. E aqui entra o segredo da blindagem. Se você não pode mudar fisicamente de ambiente agora, talvez porque more com familiares difíceis ou trabalhe em um lugar hostil, você precisa criar um santuário mental. É o que Hill chamava de aliança da mente mestra. Você pode se conectar com as maiores mentes da história. Quando você lê um livro, ouve um áudio edificante ou estuda uma filosofia de sucesso, você está, naquele momento, andando com gigantes. Você está substituindo a voz do colega pessimista pela voz de mentores que já venceram. O inimigo odeia o conhecimento aplicado porque o conhecimento é luz e ele só opera na escuridão da ignorância. Outra armadilha sutil que precisamos desarmar agora é a confusão entre medo e cautela. O inimigo é um mestre do disfarce. Ele veste o medo com as roupas da cautela para paralisar você. Cautela é planejar, é olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Medo é não atravessar a rua nunca, porque pode vir um carro. Quantas oportunidades você já perdeu porque estava sendo cauteloso demais? Na verdade, você estava aterrorizado. O medo paralisa, a cautela prepara. Se você está parado, analisando excessivamente, esperando o momento perfeito, esperando ter todo o dinheiro, todo o conhecimento, isso não é sabedoria. Isso é o inimigo apertando o freio de mão da sua vida. O momento perfeito não existe. O que existe é o momento presente e a sua coragem de agir, mesmo com as pernas tremendo. A indecisão é o filho primogênito da alienação. O indeciso é aquele que nunca se compromete. Ele fica em cima do muro, e o muro pertence ao diabo. Hill dizia que a indecisão se cristaliza em dúvida, e a dúvida e o medo se combinam para criar o fracasso. Decida, mesmo que decida errado. Uma decisão errada tomada com firmeza é melhor do que nenhuma decisão, porque quando você decide e erra, você aprende, corrige a rota e avança. Quando você não decide, você estagna, e a água parada apodrece. A vida recompensa a velocidade de implementação. Teve uma ideia? Execute. Sentiu que precisa pedir perdão? Peça. Viu uma vaga de emprego? Aplique. Corte o tempo entre o pensamento e a ação. É nesse intervalo de tempo, quando você hesita, que o inimigo entra com as desculpas. Agora, vamos falar sobre a moeda mais valiosa que você possui, muito mais valiosa que o dinheiro: o tempo. O inimigo quer que você mate o tempo. Expressão curiosa, não? Matar o tempo. Quando você mata o tempo, você está matando a si mesmo. O tempo é o tecido da vida. O ritmo hipnótico usa o tempo para fixar seus hábitos. Se você gasta seu tempo rolando a tela do celular, vendo a vida perfeita dos outros, se entorpecendo com entretenimento vazio, o tempo está trabalhando contra você. Ele está cimentando a sua passividade. Mas, se você usa o tempo para construir,
para aprender, para amar de verdade, o tempo se torna seu maior aliado. O tempo magnifica o que você faz repetidamente. A chave para virar o jogo contra o tempo desperdiçado é o autocontrole dos seus impulsos. Nós somos bombardeados por desejos o tempo todo. Desejo de comer o que não deve, desejo de gastar o que não tem, desejo de desistir quando cansa. O inimigo manipula esses impulsos biológicos. Ele usa o seu corpo contra a sua mente. Ele te dá um prazer imediato, uma comida, uma compra, uma preguiça, em troca de uma dor a longo prazo. O vencedor da guerra mental é aquele que aprende a dizer não para o prazer imediato em nome de uma recompensa maior no futuro. Isso é maturidade. Crianças fazem o que querem. Adultos fazem o que precisa ser feito. Você precisa retomar a soberania sobre os seus sentidos. O que seus olhos veem, o que seus ouvidos ouvem, tudo isso é alimento. Se você se alimenta de lixo, sua mente produzirá lixo. Faça uma dieta mental rigorosa. Corte as notícias sensacionalistas que só vendem medo. Pare de seguir pessoas que fazem você se sentir inferior. Silencie grupos que só trazem negatividade. No começo, você vai sentir um vazio. O silêncio pode ser assustador porque, no silêncio, você é obrigado a ouvir a si mesmo. E é exatamente isso que precisamos. Precisamos que você ouça a sua própria voz, não a voz do inimigo. Há uma força imensa esperando para ser liberada dentro de você quando você para de desperdiçar energia. Pense em toda a energia que você gastou nos últimos anos se preocupando com o que os outros pensam. Imagine se essa mesma quantidade de energia fosse canalizada para um único objetivo. Você seria uma bomba atômica de realização. O inimigo sabe disso. Por isso ele te mantém disperso. Faça um pouco disso, um pouco daquilo. Preocupe-se com a política, com a novela, com a vida do famoso. Ele te fragmenta. E quem é fragmentado não tem força de impacto. Napoleão, o imperador, não o autor, vencia batalhas porque concentrava suas forças em um único ponto fraco do inimigo. Faça o mesmo. Concentre sua mente. Eu sei que você está cansado. Sei que a armadura está pesada. Mas eu também sei que você não chegou até a terceira parte deste texto por acaso. O acaso é a desculpa dos tolos. Você está aqui porque está sendo preparado. Existe uma sintonia acontecendo agora. Você está elevando sua frequência para, finalmente, expulsar esse intruso da sua mente. Nós estamos nos aproximando do final desta jornada. E agora que você tem o diagnóstico, a atitude e as ferramentas de defesa, ambiente e tempo, falta a peça final. Falta entender como transformar tudo isso em uma vitória permanente. Falta entender como fazer as pazes consigo mesmo e transformar esse inimigo, acredite se quiser, em seu servo. Sim, a energia negativa pode ser convertida em combustível de alta octanagem para o seu sucesso. É a alquimia da mente. E é exatamente isso que vamos selar na parte final. Respire fundo. A guerra está virando a seu favor. Sinta essa força voltando para as suas mãos. Você está pronto para o golpe final? Chegamos ao momento decisivo, a barreira final. Até aqui, você aprendeu a reconhecer a voz do inimigo. Entendeu como o ritmo hipnótico tenta prender seus pés no cimento da mediocridade e descobriu como blindar seu ambiente e seu tempo. Mas falta a revelação final. O golpe de mestre que Napoleão Hill guardou como o segredo mais precioso de seus estudos. É aqui que a guerra deixa de ser uma luta sangrenta e se torna uma dança de poder. A verdade libertadora é que você não precisa matar esse inimigo interno. Energia não pode ser destruída, apenas transformada. O segredo supremo é fazer o inimigo trabalhar para você. Parece loucura? Pense comigo. A mesma força emocional que o diabo usa para gerar medo, ansiedade e desespero é a força que você usará para gerar coragem, criatividade e fé. É o mesmo combustível, só muda a direção da engrenagem. O medo é, na verdade, fé no mal. É a crença de que algo ruim vai acontecer. Quando você inverte a polaridade, quando você pega essa energia visceral e intensa do medo e diz: eu vou usar essa adrenalina não para fugir, mas para atacar meus objetivos, você realiza a transmutação mental. Você deixa de ser a presa e se torna o predador das oportunidades. Aquele nervosismo antes de uma reunião importante não é fraqueza, é potência bruta. É o seu corpo se preparando para a performance. O inimigo tenta rotular isso como pânico para te parar. O seu outro eu rotula isso como poder para te impulsionar. Quando você domina a sua mente, o diabo se torna seu servo. A adversidade, que antes te derrubava, agora serve como pedra de amolar para a sua espada. Cada problema que surge não é mais um sinal de pare,
mas um teste de dignidade. A vida pergunta: você quer mesmo isso? Então me mostre o quanto você aguenta. E você, agora desperto, responde com um sorriso sereno: mande mais. A chave para manter essa vitória todos os dias é entender que a liberdade é uma conquista diária. Não existe felizes para sempre sem manutenção. O ritmo hipnótico negativo vai tentar voltar. Ele vai esperar você ficar cansado, doente ou triste para sussurrar velhas mentiras. Mas agora você tem a sentinela armada na porta da consciência. Você sabe que o fracasso não é um destino, é apenas um evento temporário. E mais importante, você aprendeu a diferença entre fracasso e derrota temporária. O fracasso só acontece quando você aceita a derrota como final. Se você cai, mas se levanta com um aprendizado novo, você não fracassou. Você apenas descobriu uma forma de como não fazer. Napoleon Hill nos ensina que o oposto do medo não é apenas a coragem, é a fé aplicada. Não uma fé passiva de quem espera um milagre cair do céu, mas a fé ativa de quem sabe que é co-criador da própria realidade. Quando você alinha seu pensamento, seu sentimento e sua ação, você se torna uma força da natureza. O universo não tem escolha a não ser sair da frente. As portas se abrem, as pessoas certas aparecem, o dinheiro flui. Não é mágica, é lei. Quando você para de vibrar na frequência do medo e da escassez, você se torna invisível para o azar e um ímã para a prosperidade. Mas eu preciso ser honesto e acolhedor com você uma última vez. Haverá dias difíceis. Haverá dias em que a sombra parecerá grande demais. Nesses dias, lembre-se de quem você é. Lembre-se de que você carrega dentro de si a centelha da inteligência infinita. Você não é um corpo que tem uma alma. Você é uma alma que tem um corpo. Seus problemas, por maiores que pareçam, são pequenos perto da magnitude do seu espírito. Não se diminua para caber na caixa dos problemas. Cresça até que os problemas se tornem insignificantes. Você está no comando agora. A caneta que escreve o próximo capítulo da sua vida está firme na sua mão. Não a entregue para ninguém. Não a entregue para o passado, para os críticos, para a economia ou para o medo. Escreva uma história de triunfo. Escreva uma história de superação que fará seus netos sentirem orgulho. Seja o herói da sua própria jornada, não a vítima. O mundo está cheio de vítimas. O mundo está faminto por heróis. E o herói não é aquele que não tem medo, mas aquele que age apesar dele. Olhe para o horizonte. A névoa se dissipou. O inimigo, antes um gigante assustador, agora é apenas uma sombra pequena sob os seus pés. Você venceu a guerra da sua mente no momento em que decidiu não mais negociar com a mediocridade. Você cortou as pontes de retorno. Agora só existe um caminho, para frente e para cima. Essa jornada que fizemos juntos aqui não foi apenas um vídeo, foi um ritual de passagem. Você entrou aqui de um jeito e está saindo de outro. Sinta essa nova energia pulsando em suas veias. É a vida te chamando para ocupar o lugar que é seu por direito. Não ocupe espaço, ocupe o seu trono. Seja o mestre do seu destino, seja o capitão da sua alma. E se essa mensagem tocou no fundo do seu ser, se ela despertou o gigante que estava adormecido, este é o momento de selar nossa conexão. Este canal é um santuário para mentes que buscam a liberdade e o crescimento. Se você quer continuar recebendo o alimento mental que vai te fortalecer nessa guerra diária, inscreva-se no canal agora. Não deixe para depois. Vença a procrastinação neste exato segundo. Clique no botão de inscrever-se. E, muito importante, ative o sininho das notificações. O mundo vai tentar te distrair, mas o sininho será o lembrete de que você tem um compromisso com a sua evolução. Você não está mais sozinho, mas somos uma legião de mentes despertas. Bem-vindo à sua nova vida. Bem-vindo à liberdade. Agora vá e vença.